Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar mais uma lição. Será a lição de número 7. Tá aí o slide lá já aí na tela. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Vamos abordar esses três tópicos, né? Cristo desfez a inimizade entre os homens. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela cruz, reconciliados com Deus um novo corpo. Mas antes de mais nada, vamos orar e assim começar a nossa aula. Senhor, nós queremos te louvar por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Rogamos a tua bênção sobre toda a tua igreja, sobre todos os teus filhos. Ó Deus, que ainda assim nós ainda nos encontramos nessa situação, ó Pai, distantes um dos outros, afastados ainda, mas o Senhor é sabedor de todas as coisas. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor continue abençoando, ó Pai, cada lar, cada casa, cada família, em nome do Senhor Jesus. Sejamos, ó Pai, guardados e escondidos em Ti. Que a nossa fé seja preservada, ó Pai, na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo continue usando os Teus filhos, ó Pai, para ministrar em cada vida e em cada coração. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a Tua palavra que é a verdade seja sempre base para com as nossas vidas. Que acima de tudo e de todos, ficamos sempre com a Tua palavra. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor fale mais uma vez em nossos corações, ó Pai, e que sejamos mais uma vez abençoados pela Tua palavra e também pelo Teu Espírito Santo. Papai, abençoa a escola dominical, cada classe, cada aluno, cada professor. Mesmo distante, ó Pai, continue operando, ministrando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos. Amém? Então vamos lá, amados. Lição de número 7, né? Nós falamos aí, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então nós vamos ver aqui nosso texto áureo, nossa verdade prática. O texto áureo está lá em Efésios capítulo número 2, versículo número 14. Porque ele aí está de letra minúscula, mas é ele Jesus, tá bom? Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um e derribando a parede de separação que estava no meio. Então foi o Senhor Jesus que derrubou os muros, né? Foi o Senhor Jesus que derrubou o muro de separação. Foi ele que, né, mais uma vez estabeleceu aí a reconciliação do homem para com Deus, né? Aquela barreira que existia, que foi colocada lá no Jardim do Éden, entre o homem e a humanidade, entre Deus, ela é quebrada pela pessoa bendita do Senhor Jesus. A nossa verdade prática, ao morrer na cruz do Calvário, Jesus, né, reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens, tá bom? Aqui é interessante que nosso comentarista ele coloca eleitos, né? Ele não coloca reconciliou todos os homens. Por que não reconciliou todos os homens? Porque nem todos os homens vão aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. A reconciliação vai se aplicar, é claro, àqueles que acreditarem no sacrifício do Senhor Jesus. Jesus ele cumpriu tudo aquilo que estava designado no Antigo Testamento. Jesus ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus ele veio e cumpriu o plano de salvação. Isso significa que todo mundo será salvo? Não. Significa que todos aqueles que crerem no Senhor Jesus alcançarão a reconciliação com Deus. Então, reconciliação, quando ele coloca aí como eleitos, é para aplicarmos da seguinte maneira, né? Aqueles que aceitarem o Senhor Jesus, crerem no seu sacrifício, né? Serão reconciliados novamente com Deus e adentrarão a presença do Senhor Deus, tá bom? Então, por isso nós não podemos generalizar como se toda a humanidade tivesse sido reconciliada com o Senhor Jesus, tá bom? Jesus, ele cumpriu o plano de salvação para todos e a salvação está disponível a todos. Mas isso não significa que todos serão salvos, tá bom? Porque existe o papel do homem em ele dar um passo de fé e crer e aceitar o sacrifício do Senhor Jesus. Hoje nosso texto está lá em Efésios capítulo número 2, versículos número 14 até o versículo de número 19, né? Mas eu vou voltar no versículo de número 13, nosso comentarista ele pulou o versículo de número 13. Mas semana passada nós falamos um pouquinho que os gentios estavam longe. A partir do versículo de número 13, Paulo diz assim, ó: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, né? Deixa eu mostrar aqui nossa leitura com os irmãos, né? Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque ele, verso 14, ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com a cruz, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai
em um mesmo Espírito, Espírito Santo. Verso 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Esse é o último versículo que o nosso comentarista ele coloca para nós lermos aqui na exposição da lição de hoje, versículo de número 19. O objetivo da aula de hoje é conscientizar que por meio do sacrifício do Senhor Jesus, ele foi feito, toda inimizade entre os povos. Jesus ele desfaz essa inimizade e Jesus ele cria um novo povo, que é uma nova humanidade, que eu sempre falo aí para os irmãos nas escolas bíblicas dominical. Deus está levantando uma nova raça humana e através dessa nova raça humana está estabelecida um novo povo. Quem é esse povo? A igreja, tá bom? Então lá no passado nós sabemos biblicamente que havia judeus e gentios, tá? E a salvação vem dos judeus, como o próprio Senhor Jesus ele nos mostra isso lá no Novo Testamento, tá bom? Mas e os gentios? O que acontece com os gentios? Engraçado é que Jesus ele vem para os seus, que é os judeus, mas os judeus os rejeitam. Então Deus abre a oportunidade de salvação para os gentios. Então de judeus e gentios Deus levanta um novo povo. Que povo que é esse? A igreja. E a igreja é uma nova raça humana, uma nova humanidade vinda de todas as nações, vinda de todos os povos, vinda de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as raças. Isso é tão verdade que João, quando ele narra lá as suas visões lá no Apocalipse, no Novo Testamento, ele vai mostrar que ele viu uma grande multidão, milhares de povos, de línguas, de tribos, de nações. Ou seja, essa é a nova raça humana que o Senhor Deus estabelece a partir do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então, quem olhar para o sacrifício do Senhor Jesus e crer no sacrifício do Senhor Jesus e confessá-lo como o único e suficiente Salvador, irá adentrar para essa nova raça humana, que eu sempre falo na escola bíblica dominical para os irmãos, tá bom? Então Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, ele desfaz toda inimizade, tá bom? E ele cria um novo povo. Quem é esse povo? A igreja. Então, irmãos, nós somos privilegiados em fazer parte do povo de Deus. Lá no Antigo Testamento, o povo de Deus era Israel, Nós falamos isso, conhecemos isso biblicamente, mas hoje Deus tem um novo povo. Quem é esse novo povo? A igreja. Então, irmãos, eu e você, nós somos privilegiados em fazer parte deste povo, tá bom? Nós vimos aí na lição de número 6, eu não vou retornar todas as 5 anteriores, tá bom? Somente as 6. Nós vimos na lição passada a condição dos gentios sem Deus. E isso engloba nós, brasileiros, tá bom? Porque nós não somos judeus, nós somos, outra nação, outro povo. Então isso engloba-nos. No contexto bíblico, nós somos chamados gentios, tá bom? Portanto, Paulo nos mostra aí nos versículos que nós lemos lá, na aula anterior. Portanto, lembrai-vos que no outro tempo, esse versículo está falando do passado, um passado sem Cristo, um passado sem Deus, um passado sem Espírito Santo, um passado sem a palavra, um passado sem a iluminação da palavra, um passado distante das verdades bíblicas, das promessas de Deus. Então nós estávamos perdidos, nós não tínhamos esperança. Paulo ele mostra muito bem isso no texto anterior. Éramos sem esperança. Os Efésios eles estavam sem esperança, tá bom? Sem Deus no mundo, distante. Nós contextualizamos tudo isso com os irmãos, mostramos para os irmãos a questão deles, dos Efésios, serem gentios e por conta de ser gentio, estar afastados aí da programação de salvação de Deus. Mas o que é interessante mostrar para os irmãos agora é que agora, irmãos, é um novo tempo, um novo tudo. Agora nós estamos perto de Cristo, nós estamos perto de Deus, nós estamos inseridos no povo de Deus, nós fomos reconciliados, nós fomos salvos, nós somos eleitos, nós somos nação santa, somos povo escolhido, povo adquirido para fazer a vontade, andar nas boas obras que Deus preparou para a igreja, preparou para essa nova humanidade que Ele está levantando, tá bom? Hoje, irmão, nós podemos dizer que antes éramos sem esperança. Hoje temos esperança, tá bom? Enfatizei bastante isso na semana passada, falando a respeito do arrebatamento da igreja, falando a respeito da questão de morte, As pessoas lá fora que não têm Deus, elas não têm esperança. Muitas delas não acreditam que existe vida após a morte, tá bom? Nós não. Biblicamente, nós sabemos que a vida começa aqui e continua na eternidade. Com Deus, salvação, sem Deus, condenação eterna. Mas que a vida continua após a morte física aqui nesse planeta, continua. E nós temos uma esperança. Qual é a esperança? Que assim como Deus ressuscitou o Senhor Jesus, nós também seremos ressuscitados. E como diz 1 Coríntios capítulo número 15, teremos um corpo espiritual, um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, um corpo preparado para vivermos por toda a eternidade ao lado do Senhor Deus, tá bom? E se temos esperança, glória a Deus por isso. Nós temos Deus em nossas
vidas, tá bom? Então tenha Deus, irmão, na sua vida, mantenha Deus na sua vida e procure se manter na presença de Deus. Faça de tudo para lutar pela sua salvação, pela sua vida e pela sua comunhão com Deus, tá bom? Então vamos adentrar agora na nossa lição de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho de Cristo, a nossa reconciliação com Deus, tá bom? Então nós falamos na lição anterior, nós analisamos um pouquinho a questão aí dos gentios, né? Paulo ele descreve isso no versículo 11, versículo número 12, que são só os únicos versículos que nós abordamos aí na aula anterior, tá? A questão dos gentios estarem longe de Deus, mas a partir do versículo de número 13, Paulo diz assim, ó, mas agora, o tempo presente, agora, o hoje, em Cristo, nós abordamos nas lições anteriores também a respeito da nova posição em Cristo, é tudo através do Senhor Jesus. E nesse mesmo versículo de número 3 diz assim, ó, agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue, então pelo cumprimento do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, chegastes perto. Então, já frisando esse versículo de número 13, Efésios capítulo 2, versículo de número 13, é o ápice da nossa lição, tá bom? Se nós parássemos a lição aqui, você tinha que guardar o seguinte, ó, que se você tem paz com Deus, se hoje você está salvo, se hoje você foi reconciliado, se hoje você está na presença de Deus, se hoje você vai morar no céu, se hoje seu nome está escrito no livro da vida, tá bom? Se hoje você foi transformado, foi mudado, deixou de ter os vícios, se hoje Deus fez uma obra na sua vida, só tem um motivo. Qual? Jesus, tá bom? Antes nós estávamos longe de Deus, mas agora, em Cristo Jesus, guarde isso, irmão, não tem outro caminho que leve a Deus, não tem outro nome, não tem outra pessoa, não tem outro ser, tá bom? Deus estabeleceu na sua palavra que em Cristo, Paulo diz muito bem claro nesse versículo, ó, em Cristo Jesus, tá bom? Vocês que estavam longe, estou mudando um pouquinho as palavras aí, vocês que estavam longe, já pelo sangue, então o sangue foi derramado há 2000 anos, tá bom? Então já pelo sacrifício que o Senhor Jesus consumou na cruz do Calvário, agora vocês estão perto, agora vocês chegaram perto de Deus, agora o véu se abriu, agora o nome de vocês pode ser escrito no livro da vida, agora vocês podem entrar às mansões celestiais, agora vocês podem ter um novo corpo, agora vocês podem ser libertos do pecado, agora vocês podem ter o Espírito Santo para vos guiar, agora vocês podem estar inseridos no povo de Deus, tá bom? Mas tudo isso através do Senhor Jesus. Se não for o Senhor Jesus, não tem outro método, outro jeito, outra maneira, outro caminho do homem se chegar até a Deus. Que fique muito bem claro para mim e para você. Que se hoje nós estamos onde estamos, foi por causa do Senhor Jesus, tá bom? Essa condição aí, mais agora, indica que algo alterou a situação dos gentios, né? Nosso comentarista coloca dessa forma na lição, tá bom? E essa alteração só aconteceu por conta do Senhor Jesus. E aí que nós vamos meditar agora na lição, tá bom? Mais uma vez apresento esses desenhos, essas figuras que eu peguei na internet para mostrar para os irmãos, tá? Antes nós éramos pessoas que estavam separadas de Deus, pecadores separados de Deus, né? A nossa escolha pelo pecado, desde lá de Adão, no Jardim do Éden, nos separou. O pecado separa as pessoas de Deus, tá bom? Não existe nenhuma outra ponte, outro meio, outro jeito do homem chegar até a Deus, tá bom? Não é boas obras, não é religião, não é filosofia, não é boa conduta, nada. Não tem nenhum intermediador em que possa levar o homem até a Deus, a não ser Jesus, tá bom? Jesus é o único que pode salvar, resgatar, reestabelecer o homem na presença de Deus, tá bom? Jesus, ele é o único caminho. Jesus, ele é a verdade, Jesus, ele é a vida, Jesus, ele é o Filho de Deus, Jesus desceu do céu, veio até essa terra, cumpriu o plano de salvação, tudo aquilo que estava predito lá no Antigo Testamento, os ritos sacrificiais apontavam para o Senhor Jesus, as festas de Israel apontavam para o Senhor Jesus. Jesus, ele é o centro da Bíblia, Jesus, ele é a mensagem bíblica, Jesus é a primeira promessa feita para a humanidade, quando Deus fala para Adão lá no Jardim do Éden, aqui vai nascer um. Então Jesus, é Jesus que reconcilia, é Jesus que dá a paz entre homem e Deus novamente, é Jesus que nos leva ao perdão dos pecados, que tira o pecado da vida do homem e dá uma nova vida, tá bom? Então, irmãos, guarde isso, o centro é Jesus. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, não tem outra pessoa, não tem outro jeito. Jesus. Eu bato nessa tecla constantemente.
em algumas aulas de escola bíblica dominical para deixar isso muito bem claro na sua mente, na sua cabeça, que Deus estabeleceu o plano de salvação no Senhor Jesus. Agora, o que é interessante dizer para a nossa aula de hoje é que Paulo vai falar que Jesus ele desfez aí um muro, né, o muro da inimizade, né? Jesus ele derrubou o muro da separação. E essa questão de muro, irmãos, ela aponta lá para o templo dos judeus, lá no Novo Testamento, na época do Senhor Jesus, né? Já tinha lá o templo reformado. Estou trazendo uma imagem de uma maquete lá de Jerusalém, né? Aí eu não consigo, né, talvez mostrar tanto, com tantos detalhes aqui, não me preparei para mostrar tanta imagem, mas nessa imagem que eu estou mostrando para os irmãos observam aqui que o templo ele era dividido em várias partes, né? Tinha aí o pináculo do templo, tinha o pórtico de Salomão, tinha as muralhas ao redor, tinha a fortaleza de Antônio ali no fundo, tinha as salas lá do templo do Sinédrio, as escolas rabínicas, mas ali no centro da imagem nós temos três linhas aí principais. Nós temos aí à esquerda o pátio dos gentios, então acho que você já pegou, né? Que ali era uma localidade, era uma região do templo, ali onde os estrangeiros podiam ir. Então os estrangeiros só podiam ir até ali. A partir dali eles não tinham mais acesso, tá? Tinha uma barreira, tinha um muro ali. Eles não podiam passar daquilo ali. Então, se eles quisessem conhecer o Deus de Israel, eles só tinham até ali para ir. Eles não conseguiriam passar dessa barreira, desse muro. Do outro lado tinha os pátios das mulheres também. As mulheres eram limitadas também. Olha o que Jesus faz, né? Jesus, através do Senhor Jesus, hoje, gentios têm acesso ao que antes não tinha acesso. As mulheres hoje têm acesso ao que antes também não tinha acesso, né? Lá no passado, no Antigo Testamento, né, a gente vê diversas limitações para mulheres também, né? As culturas anteriores, as mulheres também eram limitadas. Agora o evangelho não. O evangelho você vê Jesus abraçando as mulheres. Os ministérios, o ministério do Senhor Jesus, né, teve uma grande participação das mulheres. Você vê assim Deus trabalhando através de mulheres, e muitas lições nós aprendemos também para nossa vida espiritual e aplicada nas nossas vidas hoje também por causa de mulheres que se prostraram, se desdobraram, né, e se colocaram na presença de Deus. Mas o que é interessante dizer para os irmãos é que lá no passado os gentios, eles eram limitados, e as mulheres também elas eram limitadas. E hoje não. Jesus ele derrubou toda a parede de separação. Então hoje as mulheres são inclusas. Tá bom? Então, irmãs da nossa igreja, irmãs da escola bíblica dominical, né, não precisa ser feminista. As irmãs podem ser femininas, né? Não precisa aí ficar aí fazendo esses banzé. Não precisa disso, porque Jesus, ele quebrou toda a barreira de separação. Então, para Jesus, irmãs, Jesus te ama, Jesus ele te coloca no patamar igual, tá bom? Jesus não faz escolha, Jesus não faz separação, Jesus não despreza ninguém. Jesus coloca no patamar igual. E a mesma coisa os gentios. Nós, brasileiros, hoje, nós somos chamados filhos de Deus também. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus são considerados filhos de Deus. Por quê? Porque o evangelho, o Senhor Jesus, ele abraça todo mundo. Todos aqueles que crêem são recebidos, todos aqueles que crêem são adotados, tá bom? Então é interessante dizer isso para os irmãos e compartilhar essa foto também, tá bom? Nesse slide, irmãos, aqui nós temos uma informação importante, até mesmo palavras de Flávio Josefo, né, de um dos seus livros, Guerra, capítulo 5, verso 5, verso 6, diz assim, ó, Flávio Josefo, ele narra o seguinte, ó, que havia uma divisão feita de pedra, né, nessa região ali entre gentios e judeus ali no templo, tá bom? Essa construção, a sua construção era muito elegante. Sobre ela ficavam pilares em distâncias iguais entre um e outro, anunciando a lei da pureza em grego e em outras letras romanas, dizendo que nenhum estrangeiro deveria entrar no santuário. Arqueólogos também descobriram placas que avisavam o seguinte, ó, nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada, em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Aí nós trazemos aí uma imagem aí dessa mensagem para os estrangeiros que não tinham direito de entrar, né? Não tinham direito. Eles tinham um muro, eles só podiam ir até aquele muro. Eles não tinham direito, porque eles eram gentios, eles eram estrangeiros, eles estavam afastados, longe, eles não podiam, eles não eram filhos de Abraão, tá bom? Eles não eram descendentes de Abraão, então eles não podiam entrar. Estavam limitados, tá bom? A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia dessa muralha de Jerusalém, que Paulo está citando aqui no livro, na carta de Efésios. A estrutura do templo
né? Revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Então só quem era judeu tinha acesso a Deus. Só quem era judeu podia ser salvo. Só quem era judeu era portador da verdade, tá bom? Entre o santuário e o átrio dos gentios havia um muro de pedra que proibia o acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo também à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar a barreira, tá bom? Está lá em livro, se você quiser dar uma olhada, Atos capítulo de número 21, versículo de número 28 até o versículo de número 30. Segundo, irmãos, a derrubada da parede da separação. O apóstolo Paulo declara que em Cristo foi derrubada essa parede, tá bom? Então, olha lá, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 14. Eu vou ler a parte A e parte B, tá bom? Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Quais povos? Aqui o contexto é judeus e gentios, tá bom? Então lá no templo tinha uma parede que separava esses povos. E o Senhor Jesus, desses dois povos, judeus e gentios, ele fez um povo. Então aqui é interessante dizer para os irmãos o seguinte, ó, que o evangelho é para os judeus e o evangelho é para os gentios, tá bom? O Senhor Jesus veio para os judeus e o Senhor Jesus também veio para os gentios. E Paulo diz o seguinte, ó, e derribando a parede de separação que estava entre os povos. Então só Jesus faz isso, tá bom? Jesus, ele derrubou a parede de separação. E agora esses povos, esses dois povos, eles podem se unir e se tornar apenas um. Essa barreira, irmãos, era tanto literal, tá? Como espiritual. Por intermédio da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Literal, irmãos, porque os judeus, eles não se davam com gentios. Tá bom? Os judeus não se davam com gentios. E só o evangelho, olha só que coisa interessante, só o evangelho faz com que uma pessoa que não se dá com ninguém passe a dar. Tá bom? Então não tem essa de eu e você estar na igreja e eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, não vou com a cara do Deltrano. Por quê? Porque o evangelho nos leva a se dar com todo mundo. O evangelho nos leva a amar. Jesus ele não ama A, B, C e despreza o Z. Não, Jesus ele ama todos. Então se ele ama todos e o evangelho está em mim, eu passarei também a amar a todos. Eu não vou ter, né, exceção. Jesus não tem exceção. Jesus veio para todos. Deus enviou Jesus para salvar a todos. Todos serão salvos? Não. Por que todos não vão ser salvos? Porque nem todos vão querer Jesus, nem todos vão aceitar, nem todos vão crer no plano de salvação, tá bom? Mas depois essas pessoas vão se ver com Deus, tá bom? Um dia elas vão comparecer diante de Deus e elas vão se ver com Deus. Mas o Senhor Jesus não tem exclusivismo, ele veio para todos. Todos podem aceitar o Senhor Jesus e ter a vida mudada. Assim, não somos mais forasteiros, mas agora nós somos da família de Deus. Nós temos acesso à presença do Pai, presença de Deus, pelo sangue do Senhor Jesus, nós temos agora acesso à entrada ao santuário de Deus. Então agora nós temos que acessar esse santuário com ousadia, tá bom? Terceiro, o conceito da lei dos mandamentos, tá? A compreensão desse conceito repousa na visão tripartidária da lei mosaica, a lei moral, cerimonial e civil. Nós já estudamos essas leis aqui, né, em alguns trimestres anteriores, falamos um pouquinho delas também lá no trimestre do tabernáculo, tá? Mas a lei civil, ela diz respeito ao israelita como cidadão. Lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas essa lei moral não significa que se você cumprir ela, você vai ser salvo, tá bom? Não é porque eu tenho uma moral legal, sou um cara de respeito, né, sou uma pessoa, um cidadão, que isso me dá condição para ser salvo. Não, muitos aí fora pensam que se ele não faz mal para ninguém, ele é bonzinho, ele faz isso, ele aquilo, ele não desrespeita, ele cumpre tudo que tem que cumprir, ele vai ser salvo. Não, salvação é no Senhor Jesus, tá bom? Ser bonzinho, ser legal, ser cidadão, cumprir isso é dever, tá bom? É dever. Existe uma lei, qual que é a nossa obrigação? Cumprir a lei, é dever, tá bom? Então, se você é bonzinho, se você papapá, é dever. E a terceira lei lá, a terceira parte da lei judaica é a lei cerimonial. Ela é citada aí, a circuncisão que nós vimos semana passada, os sacrifícios que os judeus tinham que fazer, os ritos sacrificiais. Livro de Levítico, aqui eu vou citar Irmã Simone do pastor Daniel. Aqui eu vou citar Irmã Simone, não é? Irmã Simone vai entender aí, porque ela sempre fala que ela tem dificuldade para entender o livro de Levíticos. Mas o livro de Levíticos, irmãos, ó, ele
comporta em si todo, né, o manual cerimonial do judeu, né, dos israelitas, o sacrifício que eles tinham que fazer, as comidas que eles deveriam beber ou deixar de beber, as festas, luas novas, os sábados, tá bom? Esses ritos, essa terceira parte aí, a lei cerimonial, identificava a posição do povo judeu diante de Deus, e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Então os judeus achavam assim, como só nós podemos fazer o sacrifício, como só nós fazemos essas festas instituídas e todos os demais povos não fazem, então, entendeu? Eles ignoravam, eles desprezavam os demais povos. Por isso que lá no templo tinha aquela muralha lá separando os gentios, porque os gentios não eram povo de Deus. Os gentios não eram descendentes de Abraão, os gentios não foram escolhidos por Deus, tá bom? Então eles eram hostis com os gentios. Aí vem Jesus com o evangelho e quebra toda a hostilidade. Por isso que eu e você não pode ser hostil com ninguém. Aqui já tem uma lição. Eu e você não podemos estar no patamar de hostilidade com ninguém. Jesus não nos chamou para ser hostil. Jesus nos chamou para ser gentil, não é? Receber bem, recepcionar bem, tratar bem, para que as pessoas possam se achegar até o Senhor Jesus. Então você faz o papel que Jesus faria. Como que Jesus se comportaria quando ele entrasse em determinado lugar? Quando ele fosse chamado para ir em determinado lugar, para falar sobre alguma coisa, entendeu? Então esse é o nosso papel hoje, andar nas pegadas do mestre, fazer aquilo que Jesus faria, tá bom? Nós não fomos chamados para ser hostil, muito pelo contrário, nós temos hoje uma responsabilidade nos nossos ombros. Qual responsabilidade? Ser representantes de Deus sobre a face dessa terra, tá bom? Bom, quarto, a revogação da lei dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação. Como diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 2, versículo de número 15, diz assim, ó, na sua carne, no seu corpo, Jesus, lá na cruz do Calvário, desfez a inimizade. Inimizade do quê? Entre judeus e gentios. Isto é, a lei dos mandamentos que consistiam em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Tá bom? Então, Jesus ele elimina a barreira entre judeus e gentios. Então, os judeus eles achavam que, por eles serem povos escolhidos, por eles serem o povo escolhido, por eles serem detentores das práticas sacrificiais, da palavra, né, da Torá, então os gentios eram desprezados, os gentios não mereciam, tá bom? Aí vem Jesus e quebra isso. Jesus ele quebra esse paradigma, Jesus ele derruba essa muralha. Tá bom? Essa revelação não contradiz aquilo que o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo de número 5, versículo de número 17. Ele diz assim, ó, não vim para revogar a lei, mas cumprir a lei. Tá bom? Mas como assim não contradiz? Porque Jesus ele veio, irmãos, e ele não morreu? Ele não foi sacrificado lá na cruz do Calvário? Então Jesus ele cumpriu 100% a lei sacrificial. Todos aqueles sacrifícios, irmã Simone, lá do livro de Levíticos, né? Que os judeus tinham que praticar, os holocaustos, né? Aqueles sacrifícios que apontavam, cada sacrifício para perdão de pecado, apontava para um único e total sacrifício que era o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus ele vem e ele cumpre 100% a lei, né, cerimonial, a parte sacrificial da lei, Jesus cumpre 100%. Mas observa que pelo fato dele cumprir isso, se tudo aquilo apontava para isso, então a partir do cumprimento não precisava se continuar fazendo sacrifício. Então por isso que a igreja não faz sacrifício, porque o Senhor Jesus é o sacrifício, tá bom? Mas o fato do Senhor Jesus ter cumprido a lei sacrificial não significa que ele deixou a lei civil de lado. Entendeu? E não significa que a lei moral deixou de se cumprir, deixou de lado. Então, aquilo que é moral, aquilo que é princípio, que o nosso pastor Daniel fala, né? Princípio permanecem. E os princípios são estabelecidos na lei moral, na lei civil, tá bom? Dentro da palavra de Deus, os princípios estão ali. E isso daí não vai ser revogado, isso daí não vai ser tirado, isso daí não vai ter que se deixar de fazer, porque Jesus já veio, cumpriu, então não precisa mais fazer aquilo. Não, os princípios estabelecidos na lei civil, na lei moral, permanecem, tá bom? As práticas da lei sacrificial não precisam mais, ou da lei cerimonial não precisa mais, por quê? Porque elas apontavam para Jesus, que era o ápice de sacrifício, era o ápice do sacrifício. Todo sacrifício apontava para o Senhor Jesus, e ele veio e cumpriu. E como ele cumpriu, não há mais essa necessidade de se cumprir sacrifício. Por isso, irmãos, que nosso comentarista ele coloca aqui, ó, que essa revogação
essa revelação que Paulo diz, né, não contradiz aquilo que o Senhor Jesus disse, que ele não veio revogar, mas cumprir a lei, tá bom? Visto que ao entregar o seu corpo para ser crucificado, Jesus cumpriu a lei, oferecendo-se em sacrifício em favor de ambos os povos, tanto judeus quanto gentios, tá bom? Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei cerimonial. O comentarista deixa isso muito bem claro no seu livro, que resulta entre a separação de judeus e gentios. Então, o que o Senhor Jesus ele revoga a partir de seu sacrifício é a lei cerimonial, ou seja, a partir do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, os povos, os judeus, a igreja hoje não precisaria fazer mais sacrifício, porque tudo apontava para ele, tá bom? Mas os princípios embutidos lá nos 10 mandamentos, por exemplo, teriam que ser guardados. Ah, você precisa, vamos citar aqui um polêmico, eu preciso guardar o sábado. Eu tenho que guardar o dia sábado. Esse dia de sábado foi dado para os judeus, mas por trás desse mandamento tem um princípio. O princípio é mantido. Tá bom? É isso que nós temos que entender aí e guardar também, tá bom? Desse modo, a revogação aqui é a lei cerimonial. O ato do Senhor Jesus na cruz do Calvário, oferecido a Deus em cheiro suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Que é interessante dizer para os irmãos. Por quê? Porque os judeus, eles pensavam que como eles eram um povo que foi escolhido por Deus para fazer o sacrifício, os demais não fazem o sacrifício estabelecido por Deus, então eles eram exclusivistas. Os demais não poderiam ter acesso. Quando Jesus vem e Jesus ele cumpre todos os sacrifícios que os judeus faziam, não tem mais necessidade de fazer o sacrifício. Entendeu? Então essa barreira cai por terra, esse muro cai por terra. E a partir de então, tanto os judeus quanto os gentios agora podem alcançar a salvação. Tá bom? Que isso fique claro para nós aí hoje, tá? Segundo ponto da nossa lição. Pela paz, Cristo fez um novo homem, tá bom? A partir do sacrifício na cruz do Calvário, a paz foi proclamada de ambos os povos, tá bom? Tanto judeus quanto gentios. A partir do Senhor Jesus, Jesus ele une a humanidade. Jesus ele une a humanidade. Brasileiro, japonês, africano, qualquer nacionalidade, se crer no sacrifício do Senhor Jesus, se aceitá-lo como único e suficiente Salvador, né? A Bíblia deixa muito bem claro que é feito filho de Deus, tá bom? Veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, se eu, independente da minha nacionalidade, eu aceito o Senhor Jesus, eu creio na palavra de Deus, eu creio naquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, você é pecador e você precisa do Salvador, eu creio nisso, Deus me faz filho, tá bom? O Senhor, Deus, o Espírito Santo, a palavra me faz filho, me regenera, é claro, tem todo o processo que nós já explicamos para os irmãos, tá bom? Me regenera, trabalha no meu coração, me liberta, uma nova natureza, tem coisa que é instantânea, tem coisa que vai com o tempo, tá bom? Mas o que é interessante dizer para os irmãos no contexto da nossa lição hoje é que Jesus estabelece paz, né? Ele consegue, não, ele é Deus, né? Ele é poderoso, ele é todo poderoso, mas através do seu sacrifício na cruz do Calvário, ele consegue trazer todos para a presença de Deus. Então, se as pessoas elas responderem positivamente ao chamado de salvação, elas alcançarão a salvação através da pessoa bendita do Senhor Jesus, tá bom? Primeiro ponto da nossa questão de paz aí de um novo homem. Primeiro, vamos trazer aqui para os irmãos uma anotação da Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Lá na página 1120, 1121 tem um estudo lá, e a respeito da restauração de paz, embora o resultado do pecado fosse a destruição da paz, do bem-estar da raça humana, que até mesmo para a totalidade do mundo criado, Deus planejou a restauração do shalom, da paz, tá bom? A história reconquistada da paz. A história da reconquista da paz é a história da redenção em Cristo, tá bom? Então o pecado tirou a paz da humanidade, mas Deus não deixou isso por deixar. Deus não deixou isso de lado, tá bom? Deus ele planejou a restauração da paz. E essa restauração, como diz aqui esse texto, ela diz o seguinte, que a restauração envolvia a redenção no Senhor Jesus, tá bom? Então, irmãos, tendo em vista que Satanás, eu deixei ele grifado aí, Satanás deu início à destruição da paz no mundo, é evidente que o restabelecimento da paz se desenvolve, né, se abrange envolvendo a destruição de Satanás e de seu poder, tá
Tá bom? Por isso, muitas profecias do Antigo Testamento a respeito da vinda do Messias eram promessas de vitórias e paz vindouras, tá? Davi profetizou que o Filho de Deus governaria as nações. Isaías profetizou que o Messias viria como príncipe da paz. Ezequiel profetizou que Deus se propôs estabelecer, através do Messias, um concerto de paz. E Miqueias profetizou: este será a nossa paz, tá bom? Aí quando o Senhor Jesus vem no Novo Testamento, a Bíblia nos mostra que os anjos proclamaram a paz de Deus entre os homens na terra, tá bom? O próprio Senhor Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus deu aos discípulos a sua paz como herança perpétua antes de ir à cruz. Tá bom? E mediante a sua morte e ressurreição, Jesus desarmou os principados e potestades e assim possibilitou a paz. Por isso, quando se crê em Jesus, está de vermelho aí, se é justificado mediante a fé e se tem paz com Deus. E essa é a mensagem de boas novas que nós proclamamos aí para todas as pessoas, tá bom? Então, o retorno da paz na vida do ser humano, ele depende exclusivamente e totalmente do sacrifício do Senhor Jesus. Por mais que a pessoa tenha aquela paz que a gente pensa, né, humanamente falando, mas se ela não tem conexão com Deus, ela não tem a verdadeira paz, tá bom? E a ausência da verdadeira paz põe a pessoa à mercê daquilo que o diabo pode fazer, tá bom? Lá no Éden tinha total paz. Quando a serpente ela entra, ela cria caos, ela tira a paz, ela desestabiliza a paz que o homem tinha com Deus, tá bom? Essa restauração, ela só é estabelecida na pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus hoje, ele entra na vida do ser humano, o homem crê no Senhor Jesus, crê no seu sacrifício, o Senhor Jesus entra na vida do ser humano e o Senhor Jesus dá paz. Então, por isso que eu e você, nós conseguimos atravessar as tribulações, conseguimos atravessar tantas essas coisas. Não é porque nós somos bonzinhos, é porque o Senhor Jesus nos dá paz. Em mim tenhas paz. É interessante que esses dias o pastor Daniel ele falou uma mensagem, eu achei interessante porque em meio quando o Senhor Jesus ele ressuscita, em meio a tanto caos, os discípulos, né, naquela perseguição, a primeira coisa quando o Senhor Jesus ele se apresenta na frente dos discípulos é paz, tá bom? Então, irmãos, diante de tantas coisas que nós possamos passar, e diante de tantas adversidades que podemos enfrentar, nós temos paz. A paz do Senhor Jesus está conosco, a paz do Senhor Deus está em nosso coração, tá bom? Primeiro, conceito bíblico de paz. Paz, irmãos, é a descrição de boas relações, tá? É o fim de um conflito, é um estado de tranquilidade, é uma qualidade espiritual. Paz é um dos frutos do Espírito, né? Um dos frutos, não. O Espírito não tem frutos, né? Vamos fazer uma correção. O Espírito Santo tem fruto. E esse fruto tem vários gominhos, 9 gominhos, tá bom? E um deles aí é a paz, tá bom? Então, paz é uma qualidade espiritual que tem que haver na vida do cristão. Então aqui eu paro um pouquinho para dizer para você. Eu e você, nós temos que ser da paz, tá bom? Vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu tenho visto muitos irmãos, não da nossa igreja, tá bom? Mas eu tenho visto muitos cristãos que no Facebook têm mostrado ausência de paz na vida, tá bom? Tem precisado aceitar Jesus de novo. Olha, irmãos, tome cuidado, tá? Não deixa com que uma rede social passe uma mensagem daquilo que você é, daquilo que Jesus fez no seu coração, tá bom? Tome cuidado, irmão, se preserve, se guarde, que o Espírito Santo te ajude, tá bom? Te ilumine, né, a andar realmente nas pegadas do Senhor Jesus. Nós temos paz, nós temos Espírito Santo nos nossos corações, tá bom? Não fica olhando aí para o que está acontecendo. Nós temos que olhar para aquilo que está ao nosso redor e ver o seguinte, irmãos, os sinais da vinda do Senhor Jesus, tá bom? Mas não se dá para essas situações que estão ao nosso redor, tá bom? Eu e você, nós não somos daqui. Eu e você, nós fomos salvos, lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus, nós temos um destino com Ele. Então, irmão, cuide da sua vida espiritual, tome cuidado, tá bom? E mantenha paz, seja da bandeira da paz. A bandeira do Evangelho é a bandeira da paz, tá bom? O Senhor Jesus, ele veio trazer paz para os nossos corações, tá bom? O apóstolo ressalta a conferida paz por meio do Senhor Jesus. Na cruz, ele desfez a inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação de ambos os povos, promovendo assim paz. Depois dá uma olhada lá em Colossenses capítulo de número 1 e versículo de número 20. Segundo,
Cristo é o motivo da nossa paz. Lá em Efésios capítulo número 2, versículo número 14, versículo parte B. Derribando a parede de separação que estava no meio de judeus e gentios. O Senhor Jesus, ele vem, o evangelho, ele vem, ele cria, ele joga essa barreira por terra, esse muro por terra, e agora as pessoas têm acesso a Deus. Judeus têm acesso a Deus, gentios têm acesso a Deus. Então não tem mais por que ter rixinha, briguinha, discussãozinha, aquelas coisinhas que antes tinha, tá bom? Jesus, ele tirou a barreira. Se Jesus tirou a barreira, então agora todos têm acesso a Deus, tá bom? Então o Senhor Jesus, ele é a nossa paz, tá bom? Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, ele é a nossa paz, tá bom? Então, se ele é a nossa paz, isso é um conceito de comunhão espiritual, tá? Para você ter essa paz, você tem que ter comunhão com ele. Se você não tiver comunhão com ele, como que ele vai, emanar essa paz para você? Então, eu e você, nós precisamos manter a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Estamos distantes, mas o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus está com você aí. O Senhor Jesus está comigo aqui. O Senhor Jesus tem operado na minha vida, tem me surpreendido com algumas coisas, e eu tenho certeza que ele também tem te abençoado, tá bom? Então, mantenha a sua comunhão com Deus. Mantenha a sua comunhão espiritual com o Senhor Jesus, tá bom? Porque ele, além de ser o autor da paz, ele é a nossa paz, tá bom? A paz repousa sobre a igreja. Então, igreja, a paz está sobre nós. A paz está sobre você. Ai, a pandemia, ai, o governo, ai, papapá. Irmãos, coisas piores vão vir. Não fica pensando aí que a partir de agora a terra vai virar um paraíso. Não vai, não se iluda, tá bom? Não fica pensando, o governo vai passar, vai... Não se iluda. É o fim, irmãos, é o fim. Nós falamos lá para os irmãos, lá naquele trimestre lá do tabernáculo, nós fizemos umas continhas. Lembra daquelas continhas, irmãos? Por favor, lembre daquelas continhas. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja. Nós estamos vivendo as últimas horas, os últimos minutos. A qualquer momento Jesus pode voltar. Jesus, se ele voltar hoje, eu e você vai estar no céu, a pandemia vai ficar. Eu e você vai estar no céu, a crise econômica vai ficar. Eu e você tem que estar no céu. Então, irmãos, cuide da sua vida espiritual, tá bom? Cuide da sua comunhão com o Senhor Jesus e receba toda a paz que ele tem para sua vida, tá bom? A paz repousa sobre a igreja, tá bom? Entre o crente e Deus e entre os judeus e gentios. E agora, em um único povo, que é a igreja. Essa paz está presente na vida da igreja. Tá bom? Terceiro, a nova humanidade ela é formada pela paz, tá? Então aqui eu não vou ler tantos slides, meu tempo já está indo, mas irmãos, não tem como você falar que você é de Cristo e você causa guerra. Não tem como você falar que nós somos de Jesus, mas nós somos causadores de confusão, causadores aí de briga, de discórdia, causadores aí, agitadores. Irmãos, não tem, tá bom? Eu não vejo Jesus fazendo isso no Novo Testamento. Eu não vejo os apóstolos fazendo isso no Novo Testamento. Eu não vejo a igreja primitiva fazendo isso no Novo Testamento. A igreja primitiva teve probleminhas, sim, que foram corrigidos e estão registrados para que eu e você não façam a mesma coisa. Tá bom? Então hoje nós estamos debaixo da graça, nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo. Ouça aquilo que o Espírito Santo tem te falado e seja da bandeira da paz. O Senhor Jesus é o príncipe da paz. Se ele é o nosso príncipe, então ele espera que os seus súditos sejam da paz. Tá bom? E que essa paz não seja só uma questão de tranquilidade, né? Não, seja uma paz que vem dele, passa pelos nossos corações e isso é transpassada para as pessoas. Isso vai até as pessoas, tá bom? Essa paz que vem dele é muito mais que uma paz humana, uma paz qualquer. Não, é a paz dele que vem, te tranquiliza, te mantém estável, tá bom? Mantém a sua fé de pé, mantenha a sua esperança. Falamos de esperança semana passada. Mantenha a sua esperança de pé, a sua expectativa naquilo que ele vai fazer de pé. Então, irmão, tenha paz, porque a paz do Senhor Jesus está sobre a igreja, tá bom? Cristo uniu os dois povos que outrora eram hostilizados. Essa unidade não foi resultado de acordo de homem, não foi acordo da ONU, tá bom? Ela foi realizada pela pessoa bendita do Senhor Jesus, em Cristo e por Cristo. A partir desse ato surge então a igreja, tá bom? Então a igreja, ela não pode ter as atitudes que os judeus tinham lá no Novo Testamento com relação aos gentios.
Não pode. Nós não podemos. Nós estamos aqui com a paz do Senhor Jesus no nosso coração e nós estamos levando essa paz para as pessoas, tá bom? Então, irmão, tome cuidado, preserve a sua vida espiritual. Preserve o Senhor Jesus na sua vida. Foi Cristo que criou esse povo, esse novo povo, fazendo paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas. A acepção de pessoas desfeita. A etnia e classe social desaparecem. Cargos desaparecem. Status desaparecem. Conhecimentos desaparecem. Eu fico perto do fulano porque o fulano sabe mais do que o ciclano. Aquele lá não anda nem perto. Não, irmãos, isso diante de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, desaparece. Eu ando com o fulano porque o fulano é mais rico, tem mais do que o ciclano. Irmãos, isso diante de Deus desaparece. Essas coisas terrenas vão passar, vão acabar. Então não olhe para isso. O Senhor Jesus não olhava para isso. Você vê Jesus no Novo Testamento com pessoas que tinham dinheiro e com pessoas que não tinham nada. Tá bom? Com pessoas que tinham status social e com pessoas que não eram ninguém, que não foi citado nenhum nome. Tá bom? Então, sigamos as pegadas do Mestre, sigamos o exemplo do Senhor Jesus, tá bom? Terceiro ponto, já estamos concluindo. Pela cruz, nós somos reconciliados com Deus num corpo. Corpo, a igreja, tá bom? No corpo dele, que é o corpo, que é a igreja, tá? O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre Deus e entre o homem e Deus. Tá? Então, o Senhor Jesus, através do seu sacrifício, ele reestabelece a comunhão entre o homem e Deus. E também entre os homens. Por isso que agora judeus e gentios devem se falar, devem se conversar. Essa barreira que existia não pode existir mais, tá bom? Essas dádivas só foram possíveis por causa do Senhor Jesus, da cruz de Cristo. Observa bem que o Evangelho faz coisa que a ONU não faz, tá bom? O Evangelho, ele chega em lugares que organizações humanas não chegam, não conseguem chegar. O Senhor Jesus adentra em muralhas, em portas, em locais que ninguém consegue entrar, tá bom? Então, somente o Senhor Jesus que fez e é somente o Senhor Jesus que faz esse milagre acontecer na vida do ser humano e na história da humanidade, tá bom? Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou de osso nas pontas. Em seguida, ele era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, o Senhor Jesus suportou toda a afronta, levou a nossa culpa. A cruz era para mim e para você, era para mim e para você morrer, tá bom? E entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar, tá bom? Então, olha só, o preço que o Senhor Jesus pagou para que eu e você hoje tivéssemos direito de estar reconciliados com Deus, tivéssemos acesso a Deus, pudéssemos viver na presença de Deus. Então valorize, irmãos, valorize. Hoje eu e você, nós temos um lugar lá na igreja, não temos? Nós temos um lugarzinho lá, se você gosta de sentar em determinado banco, em determinado lugarzinho do banco, esse lugarzinho lá, ó, foi Jesus que preparou para você. Foi Jesus que, selecionou e falou aqui, ó, aqui o Regis vai sentar, aqui o fulano vai sentar, aqui você vai sentar. Então tudo isso que nós temos hoje foi por causa do sacrifício bendito do Senhor Jesus na cruz do Calvário, tá bom? Então o Senhor Jesus, ele se fez maldição por nós, tá bom? Foi através do sacrifício do Senhor Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Através do sacrifício dele e sua consequente vitória, né? Que o Senhor Jesus, ele venceu por mim e por você. Essa vitória dele nos trouxe a reconciliação. Nessa perspectiva de que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado e também evangelizou a paz para vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz, tá bom? A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então o Senhor Jesus, ele morre na cruz do Calvário, ele nos reconcilia, mas não para aí, não para em eu e você só ser reconciliado. Ele quer que eu e você carregue um ministério da reconciliação. Leve até as pessoas que elas precisam se reconciliar com Deus. Elas precisam voltar a ter um contato, conexão, estar na presença de Deus. Receber a verdadeira paz. Não a paz do mundo, como o Senhor Jesus disse, mas a paz de Deus, a paz verdadeira, a paz que só o Senhor Jesus pode oferecer. Consegue não,
pode oferecer, tá bom? Então hoje nós somos portadores desse ministério de reconciliação. E esse ministério de reconciliação não é que eu e você vai sair reconciliando as pessoas por aí, não. Nós vamos mostrar para as pessoas lá fora que é o Senhor Jesus que reconcilia, tá bom? Reconcilia o homem com Deus e reconcilia o homem com o homem, o humano com o humano, o humano com Deus e o humano com o humano, tá bom? É essa a mensagem que a igreja leva, é essa a mensagem que eu e você deve levar. Por isso, irmãos, que nós não podemos, né, ser da bandeira da guerra, ser da bandeira lá. Nós somos soldados de Jesus, certo? Somos soldados de Jesus, mas nós devemos fazer o que o nosso general manda. E o nosso general manda aqui, ó, eu e você. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versos 18 a 20, depois você confere lá, nós somos agora os portadores do ministério da reconciliação. Então não é para você causar caos, causar bagunça, causar discórdia, não, é para eu e você mostrar para as pessoas que o Senhor Jesus é o Salvador, que elas precisam de um Salvador para não irem para a condenação eterna, e que se o Salvador entrar na vida delas, elas serão mudadas. E essa mudança vai se refletir na vida terrena, aqui na terra. Elas vão passar a amar, vão passar a perdoar, vão passar a abençoar as pessoas também, tá bom? Então nós somos portadores do ministério da reconciliação. Terceiro, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo, ele reforça o propósito do Senhor Jesus, que foi de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. E esse corpo é a igreja. Então hoje a igreja ela é composta aí de várias nações, tá bom? A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. E no versículo de número 14, que é o versículo que nós lemos, o destaque era na inimizade horizontal, ou seja, entre judeus e gentios. De forma que a reconciliação ela é dupla, tá? Primeiro, ela é homem com Deus, é o que eu falei para os irmãos, através do sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele restabelece a conexão entre homem e Deus, né? A reconciliação entre ser humano e Deus, e uma vez que o ser humano ele está conectado à fonte, ao seu Criador novamente, ele volta para o propósito do Criador, ele volta a glorificar o Criador, ele volta a representar o Criador, ele volta a ser um instrumento na mão do Criador. Logo, a vontade do Criador é que todas as suas criaturas, né, todos os seus seres criados, voltem para ele. Então, eu e você, nós seremos um canal de bênção para buscar as pessoas que estão ao nosso lado, tá bom? Para trazer essas pessoas para o Senhor Jesus. Por isso que a reconciliação é dupla, é entre humanos e Deus, eu e Deus, você e Deus, e na sequência entre eu e a outra pessoa também. Então, aqui, entre eu e a outra pessoa é o seguinte, ó, nós vamos levar para essa pessoa o Senhor Jesus. Tá bom? Nós vamos apresentar essa pessoa, para essa pessoa o Senhor Jesus, vamos mostrar para ela que o Senhor Jesus, ele é o Salvador, ele é o reconciliador, ele é o que muda a história, ele é o que ele é, tá bom? E aí, ao mesmo tempo, nós vamos ter um relacionamento com essa pessoa também. E esse relacionamento é de paz, irmãos. Não só com as pessoas que aceitaram o Senhor Jesus, mas aquelas que não aceitaram o Senhor Jesus também, através do nosso exemplo, né, e através do bom cheiro de Cristo nas nossas vidas, eles serão atraídos para a presença do Senhor Jesus, eles serão atraídos para a salvação. Por isso que eu e você nós temos uma grande responsabilidade para com Deus, tá bom? De representar o Senhor Jesus, representar o Senhor Deus. A reconciliação, então, é duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou os nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, por causa dos pecados, estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então hoje não há espaço para mim e para você, irmãos, viver na discórdia, viver na briguinha, viver na discussãozinha. Então tome cuidado, irmãos. Eu estou falando uma coisa aqui, que no momento que nós estamos vivendo é um momento crítico para o nosso país, né? A pandemia, né? A questão política. Tome cuidado, tá bom? O que a Bíblia fala para mim e para você fazer? A Bíblia fala para mim e para você orar pelas autoridades. A Bíblia não fala para eu e você fazer outra coisa, tá bom? Então tome cuidado, fica ligado, ouça aquilo que o Espírito Santo, né, tem falado, o Espírito Santo está falando, Deus tem usado os seus instrumentos, então fique ligado, irmãos, tá? E se Jesus vier agora, como que eu fico? Eu vou batendo boca, discutindo e querendo, eu vou? Tome cuidado, irmãos, tá bom? Então mantenha a
paz de Deus no seu coração e transmita a paz. Emane a paz do Senhor Jesus. A paz que é uma realidade na sua vida, mostre que ela pode ser uma realidade na vida das outras pessoas também. Mas essa realidade só pode acontecer se elas forem reconciliadas, se elas se reconciliarem com o Senhor Jesus, se elas forem até o seu Salvador, aceitarem aquilo que o Senhor Jesus fez. A reconciliação de homem para com Deus, de humanidade para com Deus, foi estabelecida no Senhor Jesus. Então não tem outro caminho, não tem outro jeito, não tem outro meio. Paulo, ele deixa muito bem claro, ó, nós lemos aqui no versículo para os irmãos, versículo de número 13, né? Mas agora, antes vocês eram longe, estavam distantes, antes vocês não tinham, antes vocês não podiam, mas agora. Então, a reconciliação, a paz de Deus, tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, que o Evangelho, a salvação nos oferece, só foi estabelecido no Senhor Jesus. É único e exclusivamente através da pessoa bendita do Senhor Jesus, tá bom? 54 minutinhos, conclusão. Vamos lá. Como que nós vamos concluir essa aula? Romanos capítulo número 5, versículo de número 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, ó, nós éramos inimigos, como Paulo diz lá em Efésios, antes estávamos longe. Aqui Paulo diz assim, ó, nós antes éramos inimigos, mas agora nós fomos reconciliados com Deus. Como que fomos reconciliados? Pela morte do seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Como eu disse para os irmãos, bati na tecla, somente Jesus. Romanos 5, verso 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos reconciliação. Então, ó, só através do Senhor Jesus é que o homem alcança a reconciliação com Deus. Só através do Senhor Jesus. Tá bom? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18. E tudo isso provém de Deus. Deus é o provedor da nossa reconciliação, provedor da salvação, provedor de tudo aquilo que o Evangelho e a salvação nos proporciona, tá bom? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, ó, Deus partiu dele, tá bom? Não é o homem que partiu do Senhor Deus. O homem tem que responder ao chamado de salvação. E no final do versículo diz assim, ó, e nos deu ministério da reconciliação. Por isso que eu bati na tecla para os irmãos. Esse ministério é nós levarmos o reconciliador, que é o Senhor Jesus às pessoas, mas portarmos de forma a demonstrar que nós já fomos reconciliados. Se estamos reconciliados com Deus, então nós vamos ser da bandeira da paz. Nós vamos mostrar para as pessoas que o nosso príncipe, ele é da paz, tá bom? Segundo aos Coríntios, capítulo número 5, versículo número 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então hoje a mensagem que a igreja leva é uma mensagem de reconciliação. É uma mensagem onde a igreja mostra que o pecador precisa do reconciliador, que é o Senhor Jesus, tá bom? E Colossenses capítulo 1, versículo 21. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou. Olha que maravilha, tá bom? Então, a partir de agora, nós vivemos uma nova vida, uma nova realidade. Nós somos pertencentes ao povo de Deus, ao povo do Senhor Jesus. Como que o Senhor Jesus quer que o seu povo comporte? Como que o Senhor Jesus ele quer que o seu servo, a sua serva se comporte, tá bom? Nós já fomos reconciliados com Deus. Se estamos conectados à fonte, nós vamos receber tudo que a fonte oferece, tudo aquilo que a fonte dispõe, tudo aquilo que a fonte quer que recebamos. E não vamos questionar. A fonte emana e a gente recebe, tá bom? Então, se o Senhor Jesus tem transmitido reconciliação para a sua vida, para a minha vida, que é o que a palavra de Deus nos garante, se ele tem nos reconciliado com Deus, então nós recebemos tudo aquilo que Deus ele nos fala, nos orienta, nos diz, tá bom? Acatamos e ficamos. E como o pastor Daniel bem nos ensina na nossa igreja, né, na igreja que nós estamos, o pastor Daniel deixa muito bem claro assim, ó, que diante da palavra de Deus a gente se dobra. Diante da palavra a gente se dobra. Então, cuidado, irmão. Fique atento. Não se leve aí pela mídia. Não se leve aí pelas redes sociais. Não se leve por qualquer outra coisa. Se leve pela palavra. Faça aquilo que a palavra de Deus tem mandado, tá bom? E preserve a sua salvação. Cuide da sua vida espiritual. Se Jesus vier
hoje, momento de pandemia, momento de crise para todo lado, eu e você temos que subir para o céu, tá bom? Então fique ligado com o Senhor Jesus. Amém, amados? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Meu tempo já foi, né? Nós seguimos aqui nos vídeos do nosso trimestre, tem sido aulas maravilhosas. Eu tenho certeza que alguns pontos nós podemos discutir com mais ênfase, né? E com a participação dos irmãos também lá na igreja. Mas por enquanto, estamos aqui, tá bom? Estamos compartilhando os vídeos com os irmãos, que os irmãos fiquem firmes na presença do Senhor Jesus. Semana que vem nós vamos falar a respeito de ser edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá bom? Que eu e você fique firme com Jesus. Amém? Vamos orar, amados? Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero te louvar, ó Pai, por esta dádiva e oportunidade. Que o Senhor continue trabalhando, ó Pai, em nossas vidas, em nossos corações, em nossas casas e em nossas famílias, ó Deus. Que agora, reconciliados contigo, ó Pai, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, possamos transmitir reconciliação, ó Pai. Agora que a paz que o Senhor tem transmitido ao nosso coração foi estabelecida na pessoa bendita do Senhor Jesus, nós também possamos transpassar, mostrar essa paz, ó Pai, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Meu Deus, não deixe que nada, pandemia, momentos de economia, crises no governo, nada disso, ó Pai, tire a paz do Senhor Jesus dos nossos corações. Ó Deus, a tua igreja, ela é lavada, remida e guardada na tua presença. Eu rogo ao Senhor que o Senhor guarde cada um dos teus filhos, ó Pai, cada um dos teus servos, cobre-os com teu sangue, ó Pai, que o teu sangue que tem poder esteja sobre as nossas vidas, nossas casas e as nossas famílias, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor prevaleça, Pai, em nossas vidas e em nossos corações. Papai, é o que eu te peço, e em nome do Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém, amados? Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até domingo que vem, em nome do Senhor Jesus.